Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre duas leituras que eu fiz aí nesse mês, que são, como vocês já viram aí no vídeo, né, estes dois livros aqui, tá? Mas antes, vou pedir para você deixar um like, se você for novo por aqui, se inscreva no canal também, utilize o meu link da Amazon, que é muito importante para mim, se puder, vai estar aqui embaixo, tá? E também ative as notificações. Vou contar a minha história, então, primeiro sobre a minha experiência, né, com Frankenstein, tá? Esse é um vídeo de comparação entre as duas obras, o que eu achei de diferente, algumas coisas sem spoiler, tá bom? Então vamos lá. O que aconteceu na minha vida literária em relação ao Frankenstein? Eu comecei a ler o Frankenstein há alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quando. Deixa eu só fazer um adendo aqui neste vídeo. Já me desculpem pelo barulho de fundo que está chovendo, tá? Vocês estão escutando esse barulhinho? É barulho de chuva, tá? Me perdoe. Enfim, eu comecei numa leitura coletiva há muito tempo, acho que uns 5 anos atrás, e li um pouco, só que eu não estava me conectando com a história, não estava gostando, estava muito amarrado, muito demorado, e eu acabei abandonando. Anos se passaram e agora eu resolvi ler esse livro aqui, que é A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, que também estava super encalhado aqui na minha estante. Eu ganhei de presente já há alguns anos e nunca tinha dado muita bola para ele. Resolvi ler, tá? Ele tem uma lombada bem diferente, bem legal, remendada, né, pra fazer o tema de Frankenstein, tá? Essa lombada é um pouco problemática, pois o meu livro caiu da estante um dia e descolou a lombada, descolou, né, a folhinha aqui, a contracapa, no caso, e aí eu tive que colar com cola, mas tudo bem, dá pra ler tranquilamente, tá? É bem confortável porque abre totalmente. Então eu li esse livro que é um reconto, né? A Kirsten White faz muito isso, reconto de outras histórias que já existem, né? Eu gosto bastante da escrita dela e li esse livro e gostei muito, achei muito interessante a história de Frankenstein vista pelos olhos da Kirsten, né? Reformulada, digamos assim. E assim que eu acabei de ler esse livro, me despertou a vontade de conhecer a obra original e poder comparar. E aí me surgiu a ideia de fazer esse vídeo para vocês, comparando algumas coisas que eu notei de diferente, tá? Então, peguei o Frank para ler novamente. Confesso para vocês que não estava rolando muito também, mas como eu estava com curiosidade e tinha me comprometido a fazer isso, eu peguei um caderninho, fui anotando as diferenças e fui lendo, tá? Essa é uma edição da Darkside que tem bastante coisa extra, uma edição muito bonita, mais antiguinha já, né? Mas ela é belíssima. Tem muitas ilustrações também do Frankenstein. Eu ia falar do Frankenstein, mas na verdade a gente tem essa ideia de que Frankenstein é um monstro, né? E na verdade não é Frankenstein, é o Victor Frankenstein, né? É o criador e não a criatura. A criatura, na verdade, não tem nome, mas no outro livro ela ganhou o nome de Adão. Ele mesmo escolheu o nome dele. Então tem uma introdução da Darkside, tem várias introduções. Aqui no começo está falando como que foi escrita, né? Que foram amigos, né? A Mary Shelley com um grupo de amigos, o futuro esposo dela, acho que ele ainda não era esposo dela na época. E eles sentaram numa noite chuvosa, se não me engano, e se desafiaram a escrever contos de terror. E aí que nasceu o primeiro vampiro da história também, e nasceu essa história aqui, tá? Então, Mary Shelley é uma mulher muito à frente do seu tempo, escrevendo contos, entre aspas, né? Um conto que virou um livro, na verdade, né? Uma história, um romance de terror. Então, essa mulher é sensacional. E aí aqui no final também nós temos contos, tá? O que tem de extra nesse livro também são contos. Tem muitas introduções e tem contos sobre a imortalidade a partir desta página aqui, 238. Tem alguns contos, tá? De diferentes autores.
Então, vamos às diferenças então que eu notei. A primeira diferença entre os dois livros, a forma de narrativa, tá? Esse livro é basicamente narrado pela Elizabeth. A personagem principal desse livro é a Elizabeth. E aqui a gente começa com uma carta do Walton, que é um capitão do navio, contando para a irmã dele que encontrou o Victor, né? O Victor, na verdade, encontrou ele e entrou na embarcação e iria contar uma história para ele, que é a nossa história de Frankenstein, tá? Então começa assim, e esse daqui não tem essa carta, não existe esse personagem Walton, não tem nada a ver, não tem irmã também, então, assim. No começo dessa história a gente vê a infância do Victor e da Elizabeth e do Henry também, que é o melhor amigo dele. É bem diferente do que tá contado aqui, tá? Não temos essa interação entre eles na infância. A origem da Elizabeth é meio que parecida, mas o tratamento dela dentro dessa família é bem diferente, tá? Aqui ela era tratada muito por ser tratada bem, por ser necessária, porque ela precisava ajudar o Victor a se integrar na sociedade. Aqui não fala sobre isso. O Victor era uma criança muito difícil, muito excluso, então ela precisava disso e ela precisava manter a segurança dela, porque ela não tinha mais ninguém no mundo, então ela precisava muito dessa família Frankenstein e ela queria pertencer a essa família, né? Até que ponto ela queria, de fato, ser da família por segurança ou por amá-los, tá? Então a gente não sabe exatamente. Então a gente tem a infância dela, a infância dos dois, o Henry entrando na vida, que foi de uma forma diferente, o papel dele aqui dentro também é diferente. A família em si do Frankenstein, do Victor, é diferente. A mãe, o destino da mãe é igual, o destino do pai não é igual. Os destinos dos personagens mudaram bastante de um pro outro, tá? Mas a personalidade dos personagens é bem diferente também. Aqui a família não gosta muito da Elizabeth, eles só aturam ela. O pai dele, do Victor, é muito excluso também, ele não dá muita bola pra ninguém e nem para os filhos, e aqui ele se importa muito com os filhos, tá? Então são duas personalidades bem diferentes. Falando um pouco do começo ainda, aqui tem uma cena muito importante da primeira interação entre o Victor e a Elizabeth, que é a cena do ninho de passarinho e do ovo, tá? Quem leu vai saber que cena é essa, vou tentar não dar spoiler pra vocês. E aqui não existe essa cena aqui, lá no final é recontada novamente, então ela é bem importante. Aqui também a gente tem a Elizabeth viajando pra encontrar o Victor na faculdade, porque ele não está escrevendo pra ela. Aqui ele também não está escrevendo, mas ela fica no lugar dela, ela não sai de Genebra. E aqui ela sai, vai atrás dele e encontra uma personagem que é a Mary, que ajuda ela. Nesse livro nós não temos a Mary, nem o tio dela, não existe nesse livro, mas aqui ela é muito importante, inclusive no final do livro. Então a gente já percebe aí uma grande mudança, tanto da Elizabeth indo atrás dele e aí descobrindo as coisas que ele estava fazendo. Aqui ela só descobre bem no final e assim foi muito rápido, ela nem teve tempo de entender o que estava acontecendo na realidade aqui. E aqui não, aqui ela percebeu muito o que estava acontecendo, ela tentou ajudar e foi meio que cúmplice, né, na verdade, do Victor em tudo que ele fez. Ponto de vista da Elizabeth, né, quase que 100%, e aqui a gente tem quase que 100% o ponto de vista do Victor, que é um ponto de vista mais científico e mais filosófico. Então, por isso que essa leitura, além de ser um clássico, né, se torna um pouco mais demorado. Esse livro é muito rapidinho de ler, muito ágil, mas esse daqui tem que ler com muita calma, porque tem bastante descrição. A morte também de alguns personagens são bem diferentes. O assassino dos personagens também é bem diferente entre os livros. Isso é uma coisa que permeia o livro todo e é muito importante porque faz todo sentido e faz a grande diferença dessa história. Aqui a gente tem também o ponto de vista da criatura, uma parte em que ele ficou em um chalé acompanhando uma família, isso nós não temos aqui. A interação dele com eles, quando ele se apresentou e se mostrou, como eles agiram, né, como eles trataram ele mal, e foi isso que impulsionou e que tornou ele uma criatura do mal, porque ele era, até então, não vamos dizer bonzinho, mas ele tinha boas intenções, né, porque ele
não tinha muito como saber de onde ele vinha, ele não sabia se ele era humano ou se não era, ele foi aprendendo conforme as pessoas foram demonstrando, né? Ele estava escondido, mas as interações entre essa família era um pai e 2 irmãos, depois chegou uma outra mulher e tinha livros e tal, e ele foi aprendendo sobre as coisas e ficou muito empolgado e ele só queria ser amado, só que não foi isso que ele recebeu, né? A grande moral dessa história é que você é tratado como as pessoas te tratam como você trata elas. Então ele tentou ser bondoso, mas não foi assim que ele recebeu em troca, então ele se tornou uma pessoa má, tá? Uma pessoa, entre aspas, né? Uma criatura do mal. Aqui a criatura é do bem, então essa é a grande diferença entre os 2 livros, eu acredito. O final, né? O destino de vários personagens aqui. E também a personalidade em si dessa criatura. Eu acho que é a grande diferença entre os livros. Ambos são bons, ambos são importantes. Se eu fosse escolher, com certeza escolheria esse, que me agradou muito mais a história. Esse daqui é um clássico, então a gente não pode falar muito. Foi a história original, né? Então não tem muito o que falar. A Mary é incrível, de qualquer forma. Mas eu gostei muito dessa leitura, da experiência dessa leitura. Então eu quero muito recomendar os 2 livros para vocês. Se você leu esse, leia esse para poder comparar as diferenças, que vai ser muito legal. E se você só leu esse, leia esse também para você ver o que a Kirsten fez aqui nesse livro e como ela transformou essa história de uma forma que ficou muito, muito, muito legal. Então, recomendo as 2 leituras para vocês. Se vocês já leram, me contem aí nos comentários o que vocês acharam, qual deles você leu, ou se você leu os 2, o que você acha dessa figura icônica que é o Frankenstein, né? Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E em breve eu volto aqui. Beijo e até mais!